E aí, leoninos, vamos ver se eu finalmente consigo fazer a leitura de vocês. Vamos ver se eu finalmente consigo entregar esse vídeo para vocês. Eu tenho enfrentado problemas com o meu áudio e também com o barulho dos vizinhos aqui da parte de fora. E tá meio atrasada a nossa leitura. Eu espero que vocês não se incomodem com o barulho, com o ruído, até que eu consiga resolver esses problemas. E como está muito atrasada a leitura, tô agilizando aqui para entregar para vocês esse material, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no que o universo reserva para essa leitura, que como todas as outras do canal, deve ser encarada como uma leitura atemporal, porque sempre depende muito do momento em que vocês chegam aqui nessa leitura, tá bom? Também por ser uma leitura atemporal e por ser uma leitura geral, talvez não encaixe com a sua situação e tá tudo bem, você pode dar uma olhadinha no restante do seu mapa e acompanhar os outros vídeos dos outros signos ou encontrar em algum outro canal desses tarólogos maravilhosos que a gente tem aqui no YouTube a mensagem que a espiritualidade tem para você, tá bom? Uau, a gente começa muito bem, tá? A gente começa com a energia da Imperatriz, a gente começa com uma certa energia de nostalgia. Essa carta da Imperatriz, o simbolismo dela não fala sobre nostalgia, tá? Mas aqui nesse deck em específico, tudo remete não só à abundância que a Imperatriz traz, mas também a uma abundância que talvez não traga aquela alegria de vida, não traga aquela comemoração que normalmente traria, tá? Talvez eu esteja falando aqui com um leonino que tem encontrado aí resultado para os seus processos, provavelmente resultados positivos, uma vez que a gente está falando da Imperatriz, mas talvez algumas situações do passado ou algumas situações internas não estejam permitindo que o leonino veja na vida atual toda aquela alegria, todo aquele motivo de comemoração, tá? Sinto, claro, que talvez isso seja questão de ajuste, questão de eu me acostumar com a ideia de que agora as coisas estão boas, eu me acostumar com a ideia de que agora eu estou conseguindo os resultados que eu quero para minha vida e conseguir perder um pouquinho desse peso que tá no meu olhar, tá? Também tem muito uma questão que eu preciso comentar com vocês a respeito da atual atmosfera terrestre, que está bastante densa, sim, tá? Seja por tudo que a gente passou nessa situação com o coronavírus, seja o número de mortes, muita gente perdeu companheiros, perdeu parentes, perdeu amigos, perdeu pessoas que amavam. E tudo isso, é claro, por ser uma coisa massiva, por ser uma situação que envolve um grande montante de pessoas, gera na atmosfera terrestre uma certa densidade, uma certa tristeza, um certo receio. E tudo isso energeticamente pesa na gente, tá? Então, assim, às vezes você tá triste, às vezes você tá com um certo peso nas costas, às vezes você tá com uma energia que parece preguiça, mas na verdade a origem disso tudo é energética. É como se a gravidade do planeta estivesse um pouquinho mais pesada e isso estivesse se refletindo no nosso corpo, tá? Então, eu peço que você analise sempre se tudo isso não é espiritual, tá? Às vezes esse peso de eu não sentir essa alegria toda não é uma coisa interna minha, tá? Com a carta da Imperatriz aqui e com o dois de paus que eu tenho a seguir, a questão aqui é muito de eu ter conseguido sim resultados com aquilo que eu planejei ou eu estou muito próximo de conseguir, tá? Talvez essa falta de comemoração, esse não sentir que cheguei ao pódio ainda, seja porque esse momento esteja próximo e ainda não tenha chegado, tá?
A gente vai, claro, analisar isso um pouquinho mais profundamente, mas a princípio aqui eu sinto que talvez possa ser um pouquinho do peso de situações passadas, tá? Eu ainda tenho no meu interno muita coisa que eu ainda estou digerindo e ainda estou tentando entender. E por mais que eu tenha conseguido fazer a minha vida funcionar agora, eu ainda tô meio cansadinho de tudo que passou, eu ainda tô meio nostálgico a respeito de tudo que vivi, tá? Então, a gente vai aprofundar essa questão aqui, mas de início, peço que você dê uma olhadinha aí se todo esse peso é realmente seu, se isso tudo pode não ser uma energia mais densa que está aí na atmosfera, ok? É abundância, tá? Uma abundância que traz mudança. Por que que eu digo isso? Porque a soma dessas duas cartas traz o número 5, tá? É uma carta de número 2 e uma carta de número 3. Uh, uma carta de número 5 ou o número 5 aqui no sentido do tarô, ele traz uma ideia de uma mudança que ela não é brusca, não é gigantesca, tá? Mas é o início de um processo de mais mudanças. Então, eu analisando tudo isso, eu posso saber que eu planejei sim, estou obtendo resultados já, estou. Às vezes, o resultado é a minha própria cura, tá? Você analisa aí qual é o resultado que você estava buscando, mas de fato aqui são pequenas mudanças que vão levar a uma grande mudança, a um ciclo que se renova ou a um ciclo completamente novo que inicia. Para muitos é financeiro, porque eu tenho no fundo do baralho o Rei de Ouros, tá? O Rei de Ouros, é claro, fala sobre toda essa abundância que a própria carta da Imperatriz traz, mas o Rei de Ouros também fala sobre uma abundância permanente, tá? Então, às vezes aqui, o que eu consegui de resultado foi um sucesso financeiro. Às vezes, o que eu consegui aqui foi estabilizar toda a minha parte financeira, a minha parte material, a minha parte de trabalho, a minha parte profissional, e isso traz um certo conforto, um certo alívio, porque eu sei que pelo menos com esse tipo de problema eu não vou ter que lidar mais. E aí a gente tem uma grande tranquilidade, porque como eu sempre digo aqui, é bastante complicado encontrar a paz interior quando a conta de luz está batendo na porta. Então, aqui, enquanto eu estou conseguindo esse processo de estabilidade, pelo menos a vida me dá um momento para eu respirar, tá? E conseguir conquistar um bocado mais a respeito do que eu quero mais para frente. Claro que isso é uma leitura geral, tá, gente? Não vai ressoar com todos. E também, se você quiser uma leitura com a sua energia específica, uma leitura pessoal, o meu número de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. E aí você me chama ali e eu passo os valores, as datas e as formas de pagamento, além dos tipos de leitura que eu faço, tá bom? Ali na descrição do vídeo você também vai encontrar profissionais que eu indico para apometria, tá? Recomendo fortemente esse tratamento, que é uma medicina da alma, mas recomendo principalmente com aquelas profissionais ali que estão na descrição do vídeo, ok? Aqui eu ainda tenho ainda mais possibilidades de sucesso, eu tenho ainda mais possibilidades de autoafirmação e de autossegurança, porque eu tenho o 9 de ouros e o sol. Essa leitura aqui para Leão, ela tá uma das melhores que já foram feitas aqui no canal, no sentido dessas cartas iniciais aqui, porque eu estou falando não só de conquista material, mas estou falando também de uma conquista interna que leva à felicidade. É realização. A carta do Sol fala sobre a felicidade que eu encontro através da realização. Aqui eu tenho um leonino que está se realizando na área que escolheu. Seja ela profissional, seja ela a área de saúde interna, a área emocional aí, você vê como se adapta isso para sua realidade. Mas aqui eu tenho um leonino que está conseguindo sim se realizar, está conseguindo sim entrar na energia de felicidade, tá? Se não é ainda essa felicidade, como a gente viu aqui com a Imperatriz, a gente tá chegando sim nessa realização. Pode não ser uma coisa que eu já tô sentindo agora, mas eu tô chegando.
O 9 de ouros, ele traz essa ideia de eu finalmente cheguei em um ponto em que estou seguro de mim e que me basto, tá? Eu tenho, inclusive, mais energias que falam exatamente sobre isso, porque no fundo do baralho eu tenho o Rei de Paus. Então, assim, ó, Rei de Paus junto com o 9 de ouros, eu vou mostrar as duas juntas para vocês. Aqui é alguém que conseguiu encontrar certa independência, certo ponto em que eu me basto, certo ponto em que eu estou bem resolvido. E isso tudo aconteceu através de uma educação da minha própria vontade, uma vez que o Rei de Paus é o rei da própria vontade. Ele sabe o que ele quer. Lembrando também que o Rei de Paus é a energia do leonino, uma vez que a gente está falando de energia de fogo, a gente está falando de uma pessoa que entrou no próprio elemento. Eu me encontrei. Eu me encontrei, talvez a partir de todas as experiências que eu tenha passado lá atrás, eu tenha juntado tudo isso e transformado em sabedoria, e agora eu sei muito bem o que eu quero da minha vida e eu tô conseguindo. Observa, eu não estou falando de um leonino que só sabe o que quer. Eu estou falando aqui de um leonino que está conseguindo aquilo que quer. Porque a quantidade de energia de realização que eu tenho aqui é muito grande. Realização com a carta do Sol, realização em termos de abundância com a Imperatriz, realização em termos de estabilidade também financeira com o Rei de Ouros e também o resultado de tudo aquilo que eu planejei. Então, assim, além de ter todos esses ouros aqui na mesa, eu tenho todo esse elemento de fogo aqui mostrando realização. Isso aqui é positivo demais. Então, assim, se você ainda não está conseguindo tudo isso, se você ainda não alcançou esse ponto de estar realizado, talvez eu não esteja falando com você, porque a leitura está bastante específica aqui, tá, Leonino? É alguém que já está conseguindo. É alguém que já está vendo resultado, é alguém que já conquistou alguma coisa aqui em termos de eu consigo controlar a minha vida, eu consigo encontrar os resultados que eu quero, eu consigo ir e fazer aquilo que eu quero, tá? Isso aqui é uma descoberta da própria vontade interna que é muito forte. Isso aqui é um processo em que eu encontrei dentro de mim um poder realizador que, além de estar me trazendo abundância, está me trazendo segurança pessoal. Isso aqui talvez seja a leitura mais positiva que eu já tive para leoninos aqui no canal, tá? E isso vem, claro, depois de uma situação em que a vida me colocou numa encruzilhada. Isso vem de uma situação em que eu estive cego durante muito tempo, eu estive. A cegueira aqui é muito a cegueira de alguém que abriu mão de enxergar a realidade, tá? Eu tenho o 2 de espadas indicando isso. É muito eu querer tanto estar em uma situação, eu querer tanto que uma coisa me trouxesse resultado que eu ignoro as bandeirinhas vermelhas, eu ignoro os problemas me gritando ali dentro daquela situação, tá? Então, uma vez que o leonino tenha resolvido tirar suas vendas dos olhos a respeito dessa situação, independente de qual situação tenha sido, tá? Aqui você encaixa na sua situação. O fato é que eu decidi tirar a venda dos meus olhos e isso me trouxe uma nova visão da realidade. Eu tô querendo embaralhar de novo aqui o deck, mas no fundo do baralho eles ainda estão me mostrando coisas referentes a essa história que eles estão contando, tá? Eu ainda tenho o As de Ouros aqui, então eu tô falando sim de um novo início profissional, financeiro, em termos de carreira. Eu tô falando de um novo início sólido aqui pro Leonino. Muito foco aqui na ideia de que é um leonino que já está conseguindo, tá? Eles estão me reforçando isso e eu tenho que passar para vocês. É um leonino que já está conseguindo, não é um leonino que está tentando. É um leonino que já está alcançando resultados e talvez tenha que olhar para esses resultados com um pouquinho mais de carinho, tá? Com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de olhar para tudo que eu passei para chegar nesse ponto e perceber que esse ponto, por mais que seja
uma moedinha só chegando já é um grande resultado positivo, tá? É olhar para mim com um pouquinho mais de compaixão e perceber que o fato de eu conseguir respirar aliviado agora a respeito de alguma situação aí já é uma vitória muito grande, tá bom, Leonino? Amei isso aqui, eu poderia parar por aqui, tá? Podia tranquilamente parar por aqui, uma vez que com o rei de paus e o rei de ouros aqui, eu tenho uma pessoa que está com realizações em mais área do que consegue perceber, provavelmente, tá? Quem sabe, Leonino, você não tem que olhar com um pouquinho mais de... Não é nem só atenção, tá? É que às vezes a gente está tão acostumado com as batalhas do dia a dia que quando a gente fez a caminhada a ponto de conseguir sair de um período de escuridão, a gente está tão cansado que a gente não consegue perceber que venceu. É olhar aqui para a realidade com um pouquinho mais de claridade, inteligência, carinho e compaixão consigo mesmo, tá? Uma moto buzinou aqui justamente para apontar que é esse mesmo caminho, tá? Então, Leonino, a quantidade de carta que eu tenho aqui que remete a sucesso, dinheiro, vontade, energia e todo o resto é muito grande, tá? É muita carta amarelinha, é muita carta ensolarada, é muita. Gente, sol é sucesso no tarô, sol é o grande sim para alguma questão aí, tá? Tudo isso porque você conseguiu abrir os olhos a respeito de uma situação e sair dessa situação. Você conseguiu se escolher. Quando eu me escolho, o universo me escolhe também. É por isso que eu sempre digo aqui no canal que o primeiro passo cabe a gente e que depois o universo vai sim empurrando e dando uma força e mostrando o caminho mais correto aí pra gente, tá? Para muitos aqui é não é só uma realização pessoal, também tem um quesito de sucesso aqui, tá? Sucesso e reconhecimento. Então, para quem está na parte de mídia social, quem está fazendo um canal, quem está na parte de blog, quem está na parte de rede social, é um sinal bastante forte aqui de que a minha estrela está brilhando, tá? E isso tudo vem de uma força interior para buscar resultados para minha vida, tá? Então, assim, ó, respira fundo, Leonino, e olha para as conquistas que já estão aí, tá? Respira fundo e olha o tamanho da conquista que é a gente conseguir dar 2 passos saindo da escuridão, quando às vezes a gente passou tanto tempo preso em um ciclo de escuridão aí, ou em um ciclo de tristeza, ou em um ciclo em que as coisas não estavam dando certo. Só o fato de eu botar o pé para fora dessa escuridão já é um sucesso enorme. E por fim eu tava com saudade. Por fim eu tava com saudade de fazer esses vídeos, tá? 6 de ouros, eu tenho mais ouros na mesa, tá? Aqui é muito a respeito da distribuição de talentos. Eles estão, inclusive, me passando a parábola dos talentos. Vocês lembram da parábola dos talentos da Bíblia? Se vocês não lembram, recomendo que vocês procurem aí na internet, tá? É muito sobre a gente refletir a respeito de tudo que a gente recebeu de Deus em termos de capacidades e o que a gente tem feito com essas capacidades, tá? Geralmente os 6 de ouros não fala sobre isso, mas eles estão me dizendo para relembrar a respeito dessa parábola, então eu recomendo fortemente que você faça o mesmo, tá? Eu ainda tenho mais ouros na mesa com os 5 de ouros que está no fundo do baralho aqui. Eu vou falar sobre essas 2 cartas juntas, tá? Uma vez que eu saio de uma energia de abandono, e então, se eu estava em uma energia de abandono e os outros estavam me abandonando, provavelmente isso era espelho. Então, se eu estava sofrendo abandono, eu estava numa energia de autoabandono, tá? E estou indo para uma energia onde eu começo a trabalhar as minhas questões, eu começo a perceber que eu tenho mais capacidades do que eu realmente estava valorizando e passo a dar sim valor para essas capacidades e
a dar atenção para essas capacidades em termos de melhorar a minha própria vida, de melhorar a minha própria situação, tá? Às vezes é eu olhando para uma situação na qual eu estou inserido e dizendo eu mereço muito mais do que isso. E se você não vai me dar, eu mesmo me dou, tá? Aqui é provavelmente a leitura mais poderosa que eu fiz para o Leonino em muito tempo, tá? É muito bom poder entregar esse material incrível que a gente está vendo aqui, tá? O que que eles estão pedindo, Leonino? Eles estão pedindo que você olhe com um pouquinho mais de carinho para tudo que você já conseguiu, tá? E isso eu não me refiro só ao material, é olhar com um pouquinho mais de carinho, às vezes, para o fato de você ter sobrevivido a tanta coisa que não foi boa. Às vezes é o fato de você ter conseguido sair sem tantas sequelas de uma situação que machucou. Às vezes é você ter conseguido superar as sequelas de uma situação que machucou você. Olhe com um pouquinho mais de carinho para esse momento que você tá, porque esse momento que você tá talvez já seja o sucesso que você estava procurando há muito tempo, talvez já seja a cura que você estava procurando há muito tempo. Tá bom, Leonino? Daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Não vou precisar a data para vocês, porque como eu tô enfrentando problemas de gravação e som aqui, eu ainda quero deixar tudo em dia e tudo tranquilo antes de voltar com uma nova leitura, tá bom? Então talvez esse mês a gente tenha menos leitura do que o tradicional, mas a hora que eu voltar, eu quero voltar com esses problemas todos resolvidos, tá bom? Até lá então, Leonino, e eu deixo um grande beijo para você.